Vamos agora a Buenos Aires com a nossa correspondente, a Luciana Tadeu, para poder a gente falar sobre o resultado das eleições no Congresso Nacional lá na Argentina. Essa eleição muda e muito para a realidade para o presidente da Argentina, o Javier Milei. E a Luciana Tadeu vai explicar para a gente aqui, porque até o momento, Luciana, 98,10% das urnas foram apuradas e houve uma vitória muito grande para o Javier Milei. Boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, para todos que nos acompanham nesse programa especial. Leandro, como você mencionou, é uma vitória contundente da Liberdade Avança, que é o partido de Javier Milei, nessas eleições legislativas que renovam 1/3 do Senado e metade da Câmara de Deputados. Até agora, Javier Milei obteve quase 41%, a força de Javier Milei obteve quase 41% dos votos e uma diferença de quase 10 pontos percentuais em relação à principal força opositora, que é o kirchnerismo, justamente. Claro, existem discussões aqui na Argentina sobre que forças representam o kirchnerismo, já que o kirchnerismo se apresentou nessas eleições com o nome da aliança Força Pátria, mas em algumas províncias, em outras foi com outros nomes, inclusive em algumas províncias competiu com alianças que são de aliados. Então é bastante difícil esse cálculo. Com o partido de Javier Milei, a Liberdade Avança, esse cálculo é mais fácil porque eles se apresentaram em todas as províncias do país com o mesmo nome, que é justamente o nome do partido de Javier Milei, a Liberdade Avança. Mas na prática, o que importa e o que vai mudar na política real para Javier Milei é a quantidade de deputados e senadores, e o partido do governo conseguiu eleger nessas eleições 64 deputados e 13 senadores. Com isso, Javier Milei não tem a maioria, não chega a ter, por exemplo, uma quantidade suficiente de deputados para iniciar uma sessão, o quórum suficiente para iniciar uma sessão legislativa, mas já tem o 1/3 da Câmara de Deputados, o que é suficiente, por exemplo, para o governo conseguir manter os vetos a leis aprovadas pelo Congresso, porque o que tem acontecido aqui nos últimos meses é o Congresso aprova leis de mais financiamento para a educação pública, mais financiamento para hospitais pediátricos, mais financiamento para pessoas com deficiência, e o governo de Javier Milei fala: se vocês não explicarem de onde vão vir esses recursos, isso atenta contra a nossa política de equilíbrio fiscal, isso é destituinte, acusa o Congresso de tentar prejudicar a política econômica do governo. Então, Javier Milei veta essas leis aprovadas pelo Congresso, mas como ele não tinha uma representação suficiente nem na Câmara nem no Senado, o Congresso conseguia derrubar esse veto. Agora, com 1/3 da representação na Câmara de Deputados, ele já consegue sustentar esses vetos e, no caso de algum tipo de tentativa de impeachment contra o presidente, ele também consegue bloquear. Então, isso dá muito mais governabilidade para o governo, inclusive mais fortaleza. De fato, no discurso agora, após a divulgação desses resultados, Javier Milei qualificou esse resultado como histórico, disse que esse é um momento de divisão de águas na Argentina, que foi um momento divisor de águas, e disse que hoje começa a construção da Argentina grande, e disse que nessa segunda parte do seu governo, nesses 2 anos de mandato que ele ainda tem pela frente, ele vai dar continuidade a reformas, continuando então com o seu projeto econômico, Leandro. Luciana, vou pedir para poder você me ajudar aqui na explicação, porque agora com essa eleição de hoje, lá na Câmara dos Deputados, eu vou me referir apenas à Câmara dos Deputados agora, o partido de Javier Milei tinha 37 cadeiras lá. Né? Eles conseguiram, portanto, eleger 64, agora na eleição de hoje. Né? Só que se a gente vai fazer as contas, em 2023, o número de cadeiras lá do partido de Javier Milei correspondia a 28. Né? Havia 9 cadeiras agora nessa eleição que justamente foram descartadas. Juntando tudo isso, Luciana, no total são 92 deputados, né, federais do partido de Javier Milei lá na Câmara dos Deputados, não é isso?
Então, essa matemática está meio difícil, Leandro, eu te digo. Pelas minhas contas até o momento, olhando pelo site dos resultados oficiais, a minha conta é que ele obteve 92 deputados, somando os deputados que ele tinha, considerando os que saem nesse ano e os que ele conseguiu agora. Porém, no seu discurso de vitória, Javier Milei chegou a falar em 101 deputados, em vez dos 37 que ele tinha, e 20 senadores em vez dos 6 que ele tinha. Então, a gente ainda vai precisar esperar a totalização desses votos para fazer direito a essas contas, mas, por enquanto, segundo o site oficial de resultados, o número de deputados que ele vai ter é 92 deputados, o que, com isso, ele supera o terço necessário para, como tinha falado, ele sustentar o veto a leis aprovadas pelo Congresso com as quais ele não está de acordo. Consegue aí uma representação importante que vai dar muito mais solidez para suas propostas, para apresentar iniciativas legislativas próprias, vai conseguir aí muito mais apoio e vai conseguir passar que as leis sejam aprovadas no Congresso com mais facilidade, Leandro. Agora, Luciana, outro detalhe também, que havia ali uma incerteza sobre a província de Buenos Aires, né? E de acordo com os dados aqui, portanto, do governo, né, dados oficiais das urnas que foram apuradas já em mais de 98%, na província de Buenos Aires, o partido de Javier Milei conseguiu eleger 17. Já a Aliança Força Pátria, 16, e Frente de Esquerda e de Trabalhadores, Unidade, 2 deputados, 2 parlamentares, ou seja, foi uma grande maioria, né, Luciana, também. Leandro, um resultado muito impressionante na província de Buenos Aires, porque foi justamente nessa província onde o partido de Javier Milei teve a derrota legislativa nas eleições legislativas locais da província em setembro, teve uma derrota para o kirchnerismo. E foi aí que o mercado aqui começou a reagir por um medo de o kirchnerismo ter uma maioria nessas eleições legislativas nacionais. Então, é realmente uma surpresa. A província de Buenos Aires é historicamente peronista. De fato, o ex-candidato presidencial Sérgio Massa, que representou o kirchnerismo nas últimas eleições, teve maioria na província de Buenos Aires nas eleições provinciais, e foi na província de Buenos Aires onde houve aquele escândalo com o principal candidato de Milei a deputado, José Luiz Sper. Ele era o principal candidato da lista de deputados de Javier Milei. Foi vinculado a um empresário que está preso, acusado de tráfico de drogas para os Estados Unidos, está a ponto de ser extraditado, admitiu que recebeu dinheiro desse empresário. Javier Milei defendeu esse candidato a deputado até o final, e aí em algum momento eles viram que estava prejudicando a imagem do partido governista e esse candidato desistiu de concorrer. Então, o primeiro da lista de deputados do partido de Javier Milei é Diego Santilli, que não era o primeiro dessa lista. De fato, aqui eles não votam em um deputado, em deputados nominalmente, eles votam na lista. Então, você vota em toda a lista de deputados do partido. E a foto que aparecia, o candidato que aparecia era justamente José Luiz Sper, aquele que deixou, que já não está concorrendo. Não era a foto de Diego Santilli, porque não deu tempo, a justiça não autorizou a mudança, porque não daria tempo, desde a desistência desse candidato, para reimprimir essas cédulas. Então, realmente, eram todas as condições para que o partido de Javier Milei não fosse bem na província de Buenos Aires, e foi um resultado que foi uma grande surpresa. E, de fato, segundo a imprensa local, segundo a Todo Notícias, que é afiliada da CNN aqui na Argentina e que é um dos principais canais de notícias daqui, o próprio partido, o próprio círculo de Javier Milei se surpreendeu com o resultado dessas eleições, que foi muito positivo para o partido governista, Leandro.